Nossa parábola é a parábola do filho pródigo, e nessa parábola ela é chamada de a parábola das parábolas, porque Jesus encerra todo o seu ensinamento e fala dos dois tipos de espíritos que vivem na Terra, no planeta Terra. Algumas pessoas, e pode ser que vocês escutem alguém dizer que vivem na humanidade, mas na verdade nós temos que lembrarmos que Jesus estava falando da Terra. Quando ele fala de outros mundos, ele diz que há muitas moradas, ele não especifica muito bem de que maneira que é essas moradas. Todas as suas lições são voltadas para a Terra. Então ele está falando dos dois tipos de espíritos que estão encarnados na Terra. Comecemos a parábola do filho pródigo, que diz que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ele ao pai: dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda. Não é interessante? Já essa parábola ela já chama a atenção desde o início. O filho chega para o pai sem nenhum propósito e diz: dá a minha parte. E o pai não fala nada, não discute, não faz nenhuma pendenga, nada. Simplesmente reparte. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante, desperdiçando a sua fazenda, vivendo dissolutamente. A fazenda aqui ele está falando de bens materiais no mundo que nós vivemos. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Nessa terra distante que está o filho, houve uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou um dos cidadãos daquela terra, uma pessoa daquele lugar que o jovem morava, a qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. Tem alguns lugares, em alguns evangelhos, que nós vamos encontrar alfarrobas, né? Que os porcos comiam. E ninguém lhes dava, ou seja, ele alimentava os porcos, tinha desejo de comer da comida que ia dar aos porcos, mas não era permitido. Então ele não podia comer. Então ele toma consciência de si mesmo, ele cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Veja que ele era um jovem bastante decidido, né? Ele chega para o pai: dá o que me pertence. Vai embora, gasta tudo que me pertence. Bem, aqui está ruim, vou voltar. Vou me levantar e vou falar com meu pai. E ele faz isso. Mas ele diz também, ele toma decisão nos seus pensamentos também, que quando ele chegasse para o pai, ele ia dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me um de seus trabalhadores. Por que ele quer voltar? Porque ele percebe que os empregados do pai, os servos, os escravos, tinham muito mais do que ele distante. E ele não volta na condição de filho. É muito importante nós observarmos isso. Ele não quer voltar para a casa do pai na condição de filho. Ele pede para o pai o transformar em um dos seus trabalhadores, um empregado, e não mais um filho. Por quê? Porque ele não tinha mais esse direito. Ele tinha pedido a parte que lhe concedia. E ele, tomando essa decisão, ele levanta e vai ter para com o pai. E ele ainda está longe, e o pai o viu. E o pai, ao ver o filho que está voltando, se move de íntima compaixão e corre ao encontro do filho, lança-se ao seu pescoço e lhe beija. O filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, o pai nem deu atenção no filho, nem prestou atenção no que ele estava falando, já chamou os servos e disse: traz depressa a melhor roupa, veste-o,
põe-lhe um anel em sua mão, dê sandálias aos seus pés, trazei um bezerro cevado, matai-o para comermos e nos alegrarmos. Porque este é o meu filho que estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E seu filho mais velho, o filho obediente, lembra, nós somos dois tipos de espíritos encarnados na Terra. O filho dissoluto, ou o filho chamado pródigo, e o filho obediente. O filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhes disse, seu irmão veio, retornou, está em casa, e seu pai matou um bezerro cevado para alegrar-se. Imagina, né? A carinha desse filho, né? E aí ele ficou indignado com aquilo. Como? Pediu a parte, foi embora, gastou, está voltando. E o pai ainda faz uma festa e aí ele não quer nem entrar. Mas o pai sai da festa e fala para ele, fica instando com ele. Respondendo, olha, seu filho, o seu irmão estava morto e agora viveu. E ele diz, não, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Ele está reclamando de todo o tempo que ele serve o pai e nunca fez uma festa, ou o pai nunca disse para fazer uma festa, e nem é um bezerro cevado, que era muito caro naquela época. Ele reclamava por um cabrito que o pai nunca deu. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado? Ele está completamente indignado. Será que nós não fazemos isso às vezes? O quê? Como é que os filhos falam para o pai? É o teu preferido. Tenho certeza que é o teu preferido. Só cuida dele. Imagina... Filho é tudo igual, não é isso não, filho, não, tem um preferido, lógico que tem. E os pais continuam insistindo que filho é tudo igual. Na verdade, não é tudo igual. Na verdade, tem os preferidos sim, e nós vamos ver por que os pais têm preferência, né? Aí ele diz, filho, tu estás comigo o tempo inteiro, todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, ele está dizendo, você não teve uma festa porque não quis, né? Você nunca se preocupou em fazer uma festa. Mas era justo que nós nos alegrássemos, que nós festejássemos, porque o teu irmão era morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa parábola, ela é bem esclarecedora e ela vai nos dizendo coisas que muitas vezes nós não percebemos. Uma do que ele está dizendo aqui, que Jesus está nos contando, é o fato de que somos espíritos em evolução e que às vezes desligamos do Pai completamente. Ficamos por nossa própria conta. Eu não quero mais viver sobre a sua guarda, vou fazer do meu jeito. E outras vezes nós voltamos para o Pai. Esse ir e voltar nós chamamos de religar, religar-se a Deus, religião, ligar-se a Deus. É daí que vem a palavra religião, de ligar-se a Deus. A nossa religação com Deus e consequente a percepção infinita da misericórdia de Deus se manifesta em todos os lugares e em todos os tempos. Nós já passamos por mundos primitivos e em algum momento no mundo primitivo manifestou-se a nossa ligação com Deus e fomos trabalhando e chegamos em mundos de provas e expiações. É o mundo que vivemos agora. E o mundo que nós aspiramos e desejamos, qual é? O mundo de regeneração.
ansiamos por um mundo de paz e nós estamos trabalhando. Nesta parábola, Jesus está contando dos dois casos, do filho pródigo, por que trata da mais perfeita das parábolas? Porque ele vai contar a nossa trajetória espiritual. Sempre que nós vemos a parábola do filho pródigo, e lemos, ouvimos falar, nós imaginamos que ele está falando de um tempo de encarnação. Mas isso não é verdade. Ele está falando do nosso mundo, a nossa ida e vinda do mundo espiritual, o tempo inteiro através da encarnação. E aí chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Por isso que Jesus está contando. Quem que queria os pecadores por perto? Quem que queria os publicanos por perto? Quem que eram os publicanos? Não eram os coletores de impostos? Os judeus odiavam os coletores de impostos. E quem eram os pecadores? As mesmas meretrizes, os mesmos pequenos marginais, os pequenos ladrões e os doentes que o irmão está falando na parábola que ele está contando. Jesus era criticado pelos maiorais porque andava com essa gente de má vida. Lembra quando nós comentamos em outra parábola que ele andava com pessoas de má vidas? E os fariseus, que era a alta sociedade da época, e os escribas murmuravam, dizendo que ele recebiam pecadores e comiam com eles. Os fariseus se preocupavam demasiadamente com as aparências. Nós nos preocupamos ainda com a aparência ou não? Nós nos preocupamos, né? Então essa é a situação dos fariseus. Eles julgavam pela aparência, julgavam as atitudes de Jesus, julgavam com quem Jesus andava e por que andava. E Jesus vai contando. E a parábola do filho pródigo, Jesus está falando disso. Olha, vocês são dissolutos. Vocês chegaram para o Pai e disseram, dá a minha parte. E foram viver a sua maneira. É exatamente isso que Jesus está falando, porque ele se preocupava muito pelo lado externo da lei judaica. Eles mudaram com relação a isso? Nós mudamos com relação a isso? Não mudamos muito, não importa se nós encarnamos pobres, mais ou menos, classe média ou riquíssima, nós ainda vamos olhando o nosso próximo com a busca de motivo para criticar e para falar. E Jesus está contando a parábola devagar e prestando atenção na atitude de cada um. Eles criticavam Jesus por ele se misturar com os cobradores de impostos e com as prostitutas, com todas as pessoas consideradas impuras. Por isso que Jesus disse que veio para os doentes, que veio para os pecadores, que veio para os justos, que ele não veio para quem estava bem. Ele veio para quem estava necessitado e que precisava de ajustes com as leis de Deus. Nós encontramos essa passagem que eu estou falando em Lucas, no capítulo 5, versículo 32. E no Evangelho de João é dito que nenhuma das ovelhas que é confiada a Jesus se perderá. Isto é, não deixa dúvida quanto à salvação universal. Mas não há milhões de cristãos que acreditam que a salvação é para uns e que outros serão condenados ao fogo do inferno? Nós sabemos que não há o fogo do inferno eterno e que nem há inferno eterno. Mas, às vezes, nós gostaríamos que alguns obsessores ou algumas pessoas encarnadas que perturbam a nossa paz desaparecessem como num passe de mágica. E que, de preferência, que ela fosse morar num lugar bem longe de nós. Porque nós queremos um estado de paz inexistente. Por isso mesmo é que nós temos uma consciência atávica de que o paraíso é um lugar onde se toca harpa, onde se canta aquelas músicas bem tristes, né? Infinitamente, como num lamento que ninguém faz nada.
porque nós temos essa ilusão de que isto seria a paz. Na verdade, se nós vivêssemos num lugar desse, isso seria um inferno. Porque logo nós cansaríamos daquela música cansativas, triste, de tocar harpa e de não fazer nada, porque não é da nossa natureza ficar sem fazer nada. Nós já íamos procurar algo para fazer. E aí eu tenho um amigo que diz assim que ele nunca vai abandonar a profissão de carpinteiro, porque se ele chegar no céu e não tiver nada para fazer, rapidinho ele vai começar a construir uma casa. E é exatamente isso que ele quer dizer. O quê? Que no céu que nós imaginamos não existe. A vida espiritual, ela é movimento o tempo inteiro. O tempo inteiro nós nos movimentamos, aprendemos e evoluímos. O pai, que pai seria que condenaria os seus filhos desobedientes ao fogo do inferno? Os nossos filhos cometem cada coisa conosco, cada absurdo que nós achamos assim que não vamos superar, que nunca sairemos daquele estado de angústia. E nós mesmos, na condição de filhos, já provocamos situações de amargura para com os nossos pais. E eles não nos perdoam, eles não nos dizem para começar de novo, não dá apoio. Quantas vezes nós caímos na condição de filho, tantas quantas vezes os pais nos erguem. Nós, por nossa vez, na condição de pais, fazemos a mesma coisa, e aí nós acreditaríamos num Deus supremo, causa primária de todas as coisas, que seria capaz de condenar um único de nós ao fogo eterno, a um inferno eterno, ao sofrimento eterno, nos puniria pela eternidade. É inconcebível nós pensarmos nesse tipo de coisa. Por isso que Jesus, mas os judeus na época de Jesus acreditavam nisso. Lembra da parábola de Lázaro? No céu e no inferno? Eles acreditavam dessa cisão inconcebível do aperfeiçoamento do ser humano. E Jesus está contando que não é assim. Jesus está dizendo que Deus é bom. Ele está dizendo que Deus é amor. Ele está dizendo que Deus pode ser chamado de Pai. Em vários lugares no Evangelho nós vamos encontrar Jesus se referindo a Deus como Abba, que quer dizer papaizinho. E eles, o povo de Jesus naquela época, eles tinham tanto temor e tanto receio de Deus e colocava Deus tão distante que eles não falavam o nome de Deus com medo de pecar, de errar. Eles se referiam a Deus sempre como Adonai, ou Senhor, como nós falamos hoje. Mas eles não falavam Jeová somente em casos extremos. Este é o nome de Deus que nós vamos acompanhar em toda a Bíblia. Aquele que é, sou o que sou. Então eles não falavam assim. Quando a gente diz assim, não fala o nome de Deus em vão, nós como os espíritas estamos sempre alertando os irmãos, não falarem o nome de Deus em vão. É desse estado atávico que nós trazemos, os próprios judeus que não falavam o nome de Deus com medo de estar cometendo um erro. Então, quando precisava de um socorro, falava Adonai, Adonai. E Jesus vem e não diz Adonai mais. Jesus diz Abba, 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 papaizinho, coloca o pai ainda no diminutivo. Isso que é intimidade, isso que é comunhão. E ele espera isso de nós, que nós falamos dessa maneira também. Nós já temos essa coragem, nós já conseguimos nas nossas preces falar papaizinho. Como é que nós falamos? Senhor de misericórdia, onipotente. Nós vamos empurrando ele bem longe porque nós temos medo, nós temos temor. E Jesus não.
Falar, papaizinho, papai do céu, nós estamos com problemas, estamos com dificuldade, mas nós temos temor de falar isso. Então Jesus está ensinando os caminhos. Por quê? Porque Deus oferece novas oportunidades através da reencarnação. Só que nós trazemos o esquecimento e não sabemos disso. Então nós cometemos um erro e temos medo de falar com Deus. Temos tanto medo que, às vezes, no atendimento fraterno, conversando com uma ou outra pessoa, ela diz assim, eu não oro. Mas por que você não ora? É porque eu tenho medo de falar com Deus. Porque eu errei, Ele não está me ouvindo mesmo. Então, eu nem me dirijo à palavra. Eu sei que Ele não está me ouvindo. O meu erro é muito grande. Mas não é verdade. Todos nós, quando nós conseguimos dizer isso, no atendimento fraterno, a pessoa sente um alívio imenso. Não, meu irmão, todos nós cometemos erros. Todos nós estamos repetindo a lição. Você só tem consciência que errou. E quantos de nós nem temos ainda a consciência de que erramos? Então, Jesus está dizendo que Deus nos oferece essa oportunidade através da reencarnação. Pela lei de causa e efeito, sempre colhemos o que plantamos. O filho não pede o que me pertence, me dá o que me pertence, que lá me vou. Passa a mão nas suas malas e vai por aí, vai viver por aí. Ele não plantou e não chegou a hora dele colher. Que hora que ele colheu? Na hora que ele sentiu fome. Mas foi só porque ele sentiu fome que ele colheu? Não, não foi só porque ele sentiu fome. Já nós vamos falar. Nós vamos colhendo as nossas existências seguintes. Nós plantamos agora, na próxima existência. Porque se nós temos muitos problemas de uma encarnação, o que significa? Significa que estamos colhendo o que já plantamos. E se estamos colhendo bem, e com consciência de plantar melhor, a próxima encarnação vai ser melhor, muito melhor. Nós não somos herdeiros de nós mesmos? O que nós estamos preparando para o nosso futuro? O que nós estamos colhendo hoje e o que nós colheremos no futuro? O que nós estamos recebendo como herdeiros? O que nós vamos receber? Qual a atitude que nós estamos tendo agora? Jesus é o responsável pelo nosso planeta. Ele está tendo cuidado com todas as ovelhas. Ele não disse que nenhum de nós se perderá. Isso é um consolo, não é? Nós pensarmos que nenhum de nós se perderá. Ai, que coisa boa! Estou errado agora, estou com muita prova. Mais uma cirurgia, Sônia, mais uma cirurgia. Mas agora eu sou uma ovelha que já sei, estou conseguindo ouvir a voz do pastor. Está longe, está distante. Todos nós somos assim, estamos ouvindo a voz do pastor. Jesus está falando conosco, está dizendo, olha, és responsável pelos seus atos. A hora que você pediu, olha que dá a minha parte na fazenda, que eu vou cuidar da minha vida, tornaste-te responsável pelos seus atos. Hora de ver o que é que tem nessa mala. Lembra que ele juntou tudo e fez um pacote? Lógico que na época de Jesus não havia uma mala com rodinha como agora nós temos. Ele provavelmente fez uma trouxinha e jogou nas costas, mas isso não isenta das responsabilidades, tanto quanto não nos isenta das responsabilidades hoje. Nós temos que, de vez em quando, dar uma olhadinha na nossa bagagem espiritual. Sabia que todos nós carregamos a malinha de rodinha do filho pródigo? Carregamos. De vez em quando temos que abrir e olhar se tem carvão ou se tem presentes. Não é mesmo? Se tem batatas podres ou se tem morangos. Nós temos que olhar isso. Como é que nós estamos fazendo? Quais são as nossas atitudes? Como é que nós percebemos isso? Como é que nós sabemos se estamos agindo certo ou não? Com os nossos amigos. Eles são os melhores termômetros da nossa vida. Não os amigos que passam demais a mão na nossa cabeça. Então, tudo que você faz está certo e está correto. Não tem coragem de dizer não para você nunca. Eu sempre digo, falar não também é caridade.
Mas nós, na condição de espírito, às vezes esquecemos disso. Dizer não para uma pessoa também é caridade. O Evangelho nos diz para sermos quente ou frio, nunca morno. E Paulo é bastante incisivo com relação a isso, seja quente ou seja frio, nunca morno, porque senão eu te vomito. O que é vomitar? Quer dizer que está te recusando. E o que é a pessoa morna? Você sabe que a outra está errada, mas eu não vou falar nada porque ele não vai gostar, o problema é dele, a vida é dele. Não é isso que a doutrina nos ensina, não é isso que o filho pródigo nos ensina. Que nós evoluímos pessoalmente, individualmente e coletivamente. Coletivamente é ensinar. E eu acredito de coração total que todas as pessoas deveriam ter 2 Antônios como eu tenho. Porque agradam-me, mas também chicoteiam. Tá fora dos trilhos, entra no trilho. E às vezes nós esquecemos disso. Precisamos sim de pessoas que nos corrigem. É isso que estamos fazendo no nosso Evangelho. Este é o sentido da parábola que Jesus está contando. Que normalmente nós vemos só a infinita misericórdia de Deus. De que se trata com o filho pródigo. E o que ele fez. Mas na verdade, essa parábola está nos ensinando que se o filho mais novo, provavelmente entrando na juventude, o que a gente diz? São parentes. Outra coisa muito estranha que ninguém contesta nessa parábola é que é o filho mais novo que chega para o pai e diz, dá o que me pertence que eu vou embora. Sendo que a lei da época proibia o filho mais novo de ter qualquer direito ou de dar qualquer palpite. Quem fazia isso era o filho mais velho, tanto é que a herança da família ficava para o filho mais velho. Mas nessa parábola Jesus está mostrando o quê? Nós precisamos ver sempre por trás do véu o que Jesus estava querendo dizer, o sentido mais profundo dela. Que vemos que o filho mais novo, provavelmente entrando na juventude, pede ao pai a sua parte de herança, que segundo as leis judaicas, 2/3 da herança cabia ao filho mais velho. Os demais filhos repartiam o que sobrava. Então, 2/3 do que o pai tinha era daquele filho que não saiu. O restante é o que ele pede. Este filho, então, teria tomado a sua parte na herança e partido em busca de aventura, dissipando os seus bens, gastando com prostituta, como diz o irmão. O irmão não diz isso? Foi lá gastar com as meretrizes? E modificou alguma coisa hoje? Qual é o medo, o maior medo que temos para quem tem com filhos adolescentes? Que fala, nós vamos sair, hoje nós vamos para a balada. O maior medo dos pais é que os filhos se percam nas baladas. E nós vemos tragédias todos os dias, porque muitos se perdem nas baladas. E o irmão vai fazer isso. Mais tarde, gastando tudo, ele se arrepende e volta para o pai, que o recebe de braços abertos. Isso pode representar o que? A nossa jornada terrena. Reencarnamos, recebemos a oportunidade concedida para o Pai. É isso. O filho pródigo que chegou para o pai e diz, me dai o que me pertence, que lá me vou, é nós pedindo a oportunidade de reencarnação. É essa viagem que Jesus está explicando. Eu quero uma oportunidade. Eu vou chegar lá na terra, vou ser muito rico, vou ter muitos empregados, vou ser o melhor patrão do mundo, vou dar todos os benefícios, os meus empregados terão o melhor, não vou desperdiçar nada, serei um exemplo, trabalharei para a caridade, para acabar com a fome e tudo isso. Tem milhares de irmãos nossos, e provavelmente nós também já fizemos essa promessa e não cumprimos, porque nós vemos a fome em todos os lugares. Eu vou encarnar e serei bastante pobre, trabalharei com um patrão muito rigoroso e todas as vezes que ele brigar comigo eu vou abençoar.
A gente chama ele de obsessor o tempo inteiro. Aquele obsessor, aquele maldito. Erramos também. É disso que Jesus está falando. Olha, eu vou encarnar e vou ter 3 filhos, 4 filhos. Não vou ter nenhum filho porque eu vou adotar um filho. Então, nós sempre erramos em alguma coisa. E também acertamos. Nós vamos ver que o filho acertou. Que hora que o filho acertou? Ele acertou exatamente na hora que nós também acertamos. Ele nos dá o que precisamos, o Pai nos dá o que precisamos, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós chegamos aqui e esbanjamos. Por quê? Porque a vida material é muito intensa para nós. E como nós desligamos da vida espiritual, nós estamos no véu do esquecimento, nós achamos que esta é a verdadeira vida. Porque mesmo nós sendo espírita, nós falamos assim, a verdadeira vida é a vida espiritual. Quando é que nós queremos desencarnar? Se a verdadeira vida é a vida espiritual, por que nós temos tanto medo de desencarnar? E por que nós queremos viver muito, muito tempo? Eu brinco, lembra no início aqui? Eu falei que queria viver 150 anos. Então, se você tem você tem consciência que a verdadeira vida é a vida espiritual, por que não? Porque nós estamos com o véu do esquecimento. E nós não temos certeza se a vida espiritual é concreta como é essa. Eu posso pôr a mão aqui nessa cadeira. Ela é sólida, ela existe para mim. Eu posso pôr a mão na espiritualidade? Apesar de estender aqui, essa mão está visível para vocês, também estou na espiritualidade. Mas nós confiamos nisso? Não confiamos. Então Deus nos dá. E nós ficamos tão preocupados com a vida material que esquecemos completamente da vida espiritual. E como é que nós vivemos? Nós vivemos com os prazeres já, que momento é que nós vamos voltar, aliás, para o Pai como filho pródigo? Quando os prazeres já não nos satisfazem, quando chegamos no fundo do poço, simbolizado pela vida no meio dos porcos. Sabe por quê? Porque para os judeus tratar de porcos era o maior pecado que se podia existir. Tudo para eles era concebível, menos lidar com porcos. E Jesus aqui, ele vai fundo. A gente pode dizer que Jesus pegou o coração dos fariseus assim, abriu o peito assim, apertou o coração ao contar essa parábola para que eles ouvissem. Ele está dizendo que o filho pródigo foi cuidar de porcos. E mais ainda, caiu mais profundamente. Por quê? Porque ele desejava comer a comida dos porcos. Se nós pararmos um segundo para pensarmos, eu acho que eles ficaram paralisados olhando para Jesus, assim, sem nenhuma expressão, ouvindo Jesus contar essa parábola. Que era o insulto do insulto do insulto que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que aquele filho foi cuidar de porcos, que desejava comer a comida de porcos. Ou seja, ele desceu no mais profundo da vida animalizada que poderia descer. Porque ele abandonou completamente a vida espiritual, o Pai, a consciência de um Criador e da vida espiritual. E aí ele toma uma decisão. Ele toma uma conscientização. Ele se conscientiza do quê? Dos seus erros. O que ele diz? Nossa, os servos de meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Não é o empregado, ele não está falando do assalariado, ele está falando do escravo da casa do pai. Na época de Jesus havia escravo, então era normal que ele utilizasse esse exemplo. Eles tinham uma vida melhor. E aí, nessa conscientização, ele diz, vou voltar para o Pai.
E todas as vezes que nós descemos no mais fundo do nosso poço, que nós percebemos que chegamos no limite, não há mais nada para cavar em nossos pés e nós voltamos para o Pai, nós tomamos essa consciência e voltamos para Deus, Ele nos recebe de braços abertos. Ele não estava vindo no horizonte, longe, e o Pai não vê e vai ao encontro. Por isso que Jesus dizia para falar Abba, Abba. Porque quando você conscientiza e diz Pai, mesmo que não saia nenhuma outra palavra, se essa estiver impregnada de todos os seus sentimentos verdadeiros, move-se. É como aquela pedrinha que você joga no lago, as ondas magnéticas vão ao longe, alcança a espiritualidade e a espiritualidade vem ao seu socorro por causa do seu infinito amor imediatamente. Esse é o sentido maior da parábola que Jesus está contando. A trajetória dos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus? E aí a gente fica fazendo uma guerra, né? Deus é feminino ou é masculino? Kardec se preocupou com isso também e perguntou. E o que os espíritos responderam? O sexo só existe para o experimento da vida material. Espírito não tem sexo. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Estamos definidos. Por isso que quando ele diz, Pai, dai-me a parte que me pertence, o que é que o filho pródigo estava pedindo para o pai? É os bens que nós acreditamos mesmo? A maioridade, o direito de sair. O direito de renascer com consciência. Como é que nós encarnamos? Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos totalmente inconsciente. De repente nós despertamos. A partir do momento que nós despertamos, nós começamos a orientar a nossa própria vida. Dai-me esse direito agora do livre-arbítrio para escolher. É disso que o Jesus está contando nessa parábola. Ele está falando dos filhos. Nós somos criados à imagem e semelhança, nós somos substâncias de Deus. Nós temos sentidos de Deus. Quando nós temos um filho, como é que as mamães reagem? Elas dizem assim, carreguei 9 meses na barriga para o filho sair a cara do pai. E na verdade o filho tem a cara dos dois. É a imagem e semelhança dos dois. Então, Jesus está dizendo aqui, nós somos criados da substância de Deus, da sua essência espiritual. Se nós somos substância de Deus e se nós proveniemos de Deus, cabe a porção de substância, cabe a maioridade, cabe o direito de pedir a encarnação, cabe o direito de pedir o livre-arbítrio, cabe o direito de experimentar a matéria, cabe o direito de ver se entendeu as lições da vida. Voltamos no Livro dos Espíritos. Como é que nós fomos criados? Simples e ignorantes. Como é que nós encarnamos sem nenhuma consciência num todo coletivo? Vamos e voltamos sem saber quem somos. Tomamos consciência. Dai-me o direito de propriedade. Qual é a propriedade que nós estamos pedindo ao Pai Maior? O nosso livre-arbítrio. E a partir deste momento somos responsáveis dos nossos atos. Juntou seus bens. Ele encarna, desperdiça os seus bens, desperdiça-se em quê? Tem oportunidade de aprender, não aprende. É chamado à responsabilidade, não toma responsabilidade. É chamado a conviver na paz, ele prefere guerrear. É chamado a ser pacífico, porque os pacíficos herdarão a terra, ele prefere ser rebelde, irritadíssimo. Então, nós temos que ir trabalhando esse perispírito, trabalhando o corpo físico para ir modificando, para ganhar substância material.
Quando nós nos fartamos dos erros, nós buscamos a vida espiritual. Da mesma maneira que o filho pródigo, quando ele se fartou, então ele era considerado um animal imundo, o porco. E eles preferiam morrer a que se contaminar com esse animal. Que momento é que o porco deixa de ser um animal imundo? Vocês sabem? Está em Atos de Apóstolo, no momento que deixa. É Pedro que está numa briga feia com Paulo por causa disso. E aí ele tem um sonho, e neste sonho, o céu se abre, tudo o que Deus criou cai como coisas puras. Tudo que eu criei é perfeito para o homem. E no sonho dele o porco estava também. Aí ele para de implicar um pouco com Paulo, porque Paulo levava a palavra a todos, para pagãos, para os gentios que se alimentavam normalmente de porcos. Aí está uma briga, né? Então, o que é o dono do porco? É um espírito muito comprometido. O que a gente vê hoje, os donos dos porcos? Nós vemos hoje donos de porcos ou não? Vemos, claro que vemos. As penitenciárias estão cheias delas. Irmãos nossos que ainda trabalham com a crueldade, com a impureza, dificultando o seu progresso e dificultando o progresso do próximo. Ainda está dando mais valor à vida material do que à vida espiritual. Eles vão curar-se um dia? Vão, tanto quanto nós. Nós já não curamos? Hoje nós não somos pessoas de bem? E nós permitimos que alguém fale do nosso passado? Será que nós temos a coragem de chegar para a espiritualidade e dizer assim, ó, mostra tudo que eu já fiz? Nós temos essa coragem? Não temos, porque sabemos dos nossos erros. De que maneira que nós sabemos dos nossos erros? As dificuldades que nós encontramos hoje. E nós estamos no auge da materialidade, nós só queremos a materialidade. O que nós vemos hoje? O que nós observamos no nosso mundo? Nós não ficamos estarrecidos com as coisas que as pessoas fazem em nome do poder? Nós ficamos estarrecidos. E nós já saímos disso já. Nós já escolhemos outro caminho? Já escolhemos outros caminhos. Se nós estivéssemos naquela posição, nós poderíamos fazer iguais? Poderíamos. Talvez nós precisamos de muitas encarnações tomando consciência de si para um dia arriscarmos o poder dos bens materiais para ver aonde que iríamos chegar. Se venceríamos essa prova. Às vezes nós falamos que a prova da pobreza é a mais difícil, mas nós sabemos que a prova das riquezas são as mais difíceis. Porque ela nos dá o direito de fazer tudo o que quisermos, sem medir consequências, porque as consequências virão depois da morte. E nós que somos espíritas, nós vamos tomando consciência de que a consequência pode ser medida agora. Porque como lema número 1 nosso é que somos herdeiros de nós mesmos. E o que é que vamos receber como herança? Muito ouro, muita prata, muitos tesouros. A segunda parte é o outro filho, a reação do filho mais velho, o irmão, quando vê o filho mais novo que chegou. O que ele tem? Qual é a reação dele quando ele chegou e ouviu música? Ele chama os servos e pergunta, o que está acontecendo? Seu irmão voltou. O quê? O pai faz uma festa para ele, que estava gastando todos, não foi essas reações? Então, quando nós começamos a contar essa parábola, dá a sensação de que o filho pródigo era muito ruim e o filho obediente era muito bonzinho, certo? E muitas vezes nós agimos e pensamos dessa maneira. Só que o filho mais velho não é bonzinho quanto parece.
E o pai vem falar com ele: eis que te sirvo há tanto tempo e sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-te com os meus amigos. E o que o pai responde? Mas tudo é seu. Tudo que eu tenho é seu, mas o seu irmão estava distante, estava perdido, e ele voltou. Ele estava morto e está vivo, ele estava perdido e se achou. Mas ele ainda está em pecado. Por quê? Porque o pai gastou. O que ele quer dizer com isso? O que é esse filho obediente brigando com o pai? O que Jesus está tentando nos dizer? Vocês já perguntaram alguma vez sobre isso? O que Jesus queria dizer? Jesus está dizendo que aquele filho pródigo, aquele que falou, eu já consigo. Aonde é que nós aprendemos? A pergunta correta é: aonde nós aprendemos? Aprendemos na espiritualidade. Aonde provamos se já aprendemos realmente? Na vida material. O filho pródigo diz: olha, dá aí a minha propriedade, dá a minha parte que eu vou encarnar, que eu vou tirar de letra, certo? Não tirou de letra, né? Foi desperdiçar o seu tempo. Qual é o filho obediente? É o filho que está na espiritualidade, está obedecendo ao pai, mas ele não se propõe a avançar, ele não se propõe a aprender, ele continua ali do lado do pai, ele não se experimenta para ver se acertou. É fácil criticar. Você está dando mérito para ele, mas ele errou nisso, e eu não errei em nada. O que você vai dar para mim? Nós temos um filho pródigo, um filho dissoluto que estraga tudo e um filho que não desperdiça nada porque tem medo de perder, avarento, egoísta. É disso que Jesus está falando, que o filho obediente não é tão bom quanto nós achamos que é. Porque ele não se propôs em experimentar o mundo, ele está criticando o irmão que está experimentando. E o que o pai diz para ele? Olha, ele foi e experimentou, se arrependeu e voltou. Todas as minhas coisas são tuas. Nós não temos todas as coisas do pai? Todos nós não temos todos os bens de Deus ao nosso dispor? Nós não experimentamos de maneiras diferentes? Mas às vezes nós ficamos lamentando: ai não, eu não posso fazer, ai não, eu não consigo, ai eu não posso. Por quê? Porque egoisticamente, e se eu errar? O que vão falar de mim? O que vão dizer os meus amigos se eu cometer um erro? E lá na casa espírita, o que vão pensar? O que vão dizer? Jesus está dizendo nessa parábola que aquele que se arrepende, que tentou, o pai recebe com amor. Lembra da parábola da ovelha perdida? Há mais festas nos céus do que o justo, porque o justo tende a criticar em vez de fazer. O que ele está dizendo do filho obediente? Não seja egoísta, fica feliz, aceite o seu irmão. Como que nós estamos agindo diante da nossa família? Como que nós estamos agindo na casa espírita? Como que nós estamos agindo com os nossos amigos? Como estamos agindo com os nossos adversários? Filho pródigo, que se arrepende e aceita o arrependimento do próximo. Filho obediente, que não aceita nada e teima de que só a nossa posição, só a nossa opinião é que está correta, porque é assim que ele age. Que ele estava certo, o irmão estava errado e ponto final. Na casa espírita, como é que nós agimos? Quantas vezes algum companheiro nosso comete um pequeno deslize e nós cortamos definitivamente? Não dá para confiar nele, ele errou. Só que o Pai confia em nós o tempo inteiro. E Jesus confia em nós o tempo inteiro. Ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Que nenhum de nós
estará perdido porque Ele nos ama e confia em nós. Se o Pai nos dá esse direito, por que nós somos tão avarentos em conceder direito aos nossos irmãos? Por que carregamos esse egoísmo sem fim de que estamos certos e os nossos irmãos estão errados? E por que nós carregamos essa certeza de que a casa espírita tem que funcionar de acordo com a nossa opinião, com o nosso sentido, se nós somos um grupo? Nós falamos grupo espírita, casa espírita, sociedade espírita, sempre no coletivo. E na hora de agirmos, agimos no possessivo. Meu, minha. É dessas coisas que Jesus está falando. É isso que ele está mostrando para os fariseus e os escribas, que a vida é infinita, que nós temos que religar a espiritualidade, que vamos e voltamos o tempo inteiro e que na terra, como provas e expiações, estão encarnados dois tipos de espírito: os dissolutos, que desperdiçam as suas oportunidades de encarnação, e os avarentos, que guarda para si, enterrando o seu tesouro, enterrando o seu talento, porque tem medo da repreensão do Pai. Porque o Pai é pródigo em oferecer oportunidades, e porque Ele nos dá 1000 oportunidades, mas a sua lei é uma lei de ação e reação, e nos dá também a corrigenda. Nos coloca no nosso devido lugar e nos coloca nos trilhos para recomeçarmos todas as vezes que há necessário. Reconcilia-se com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça do juiz te prender. O juiz é Deus. Prender é estar na vida encarnada, como pródigo ou como obediente. Pródigo em estado de dissolução, obediente no estado de ranziza, de rabugento, e que só estou fazendo porque você está pedindo, sem ser verdadeiro. Nós temos que ter a alegria de Jesus, o desejo de Jesus e a vontade que Jesus tinha e a maneira como ele agia, sempre de amor para com todos, sempre de bondade para com todos, sempre de paciência para com todos, sem perder o rumo e sem tirar os olhos do horizonte. Abba, Abba, Papai do céu. É isso que Jesus nos fala. A parábola do filho pródigo é chamada a parábola das parábolas, porque Jesus diz que só há 2 tipos de encarnados, os dissolutos e os obedientes, e que ambos cometem erros, e que ambos têm a chance de recomeçar, e que a cada recomeço nós estamos um passo à frente. Um passo na escada da evolução. E ao evoluirmos, vamos descortinando os bens dos céus. Vamos ganhando a pacificação e vamos regenerando a terra. A regeneração da terra começa por nós. Nós desejamos a regeneração e esperamos que desça dos céus espíritos de luz para habitar a terra, e não vai ocorrer isto. Isto não acontecerá. A regeneração da terra acontecerá por nós. Por isso que somos herdeiros de nós mesmos. A cada mudança e a cada encarnação estaremos melhores e ensinaremos mais e mais. E um belo dia no futuro, não tão distante, esperamos, nós estaremos encarnados num mundo de paz e a terra será a nova geração, como está descrito em Gênesis no último capítulo. Que possamos ler, aprender e ter em mente sempre de que a regeneração da terra começa por nós. Hoje, todos os dias,
todos os instantes, em todos os lugares que estivermos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare por esse aprendizado e que possamos sempre estarmos juntos, em pensamento, fisicamente, nas casas espíritas, nos nossos lares com os nossos amigos, sempre lembrando de Jesus, praticando Jesus, para que a paz possa se fazer presente em nós. Nós temos uma grande missão, nós somos os trabalhadores da última hora, esses trabalhadores que eu não pude falar por causa da cirurgia, mas que nós vamos fazer uma palestra sobre ela. A nossa grande missão de levantar o estandarte de Jesus o mais alto possível, para que a paz se faça em todo o solo da terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.